Olá, seja bem-vindo a esta nossa videoaula. Na aula de hoje nós vamos tratar do que é um requisito funcional, um requisito não funcional e propriedades desses requisitos. Todo produto tem o seu objetivo, é o objetivo para o qual ele foi concebido. Se eu preciso me deslocar rapidamente, usarei uma moto. Se eu preciso de velocidade, eu tenho um carrinho de Fórmula 1. Então, esses produtos, com seus objetivos, definem uma série de características que são chamados requisitos funcionais. São os requisitos necessários para que o produto consiga atingir seu objetivo. Então, os requisitos funcionais normalmente são solicitados pelo nosso usuário. Quando você vai comprar um carro, você vê características que você precisa no carro. Você quer um bom ar-condicionado, um motor econômico. Isso são requisitos que são solicitados e que são vistos pelo usuário. No caso do software, os requisitos funcionais são características que precisam ser atendidas para que os clientes consigam fazer o seu trabalho. São funcionalidades desejadas do software. São exemplos de requisitos funcionais. O software deve possibilitar o cálculo dos gastos diários, semanais, mensais e anuais por pessoa. O software deve emitir relatórios de compras a cada 15 dias. Os usuários devem poder obter um número de aprovações e reprovações e trancamento de todas as disciplinas por um determinado período. Ou seja, são as solicitações feitas explicitamente pelos usuários do sistema. Requisitos funcionais. Um conjunto de requisitos pode ser definido como uma condição ou capacidade necessárias que o software deve possuir para que o usuário possa resolver um problema ou atingir um objetivo ou atender às necessidades ou restrições da organização ou dos outros componentes do sistema. Esta definição é do Wikipedia. O requisito não funcional é um requisito técnico, é um requisito tecnológico. Ele é definido para poder implementar os requisitos funcionais. Eu preciso ter tecnologia para poder implementar as funcionalidades. Essa tecnologia é definida como requisitos não funcionais. O requisito não funcional normalmente é tratado por um técnico especializado, não é pelo usuário. Assim, em caso de sistemas, eu tenho os analistas de sistemas, os programadores que vão desenvolver ou sabem mexer no software. Sistemas também têm requisitos não funcionais. Definir, por exemplo, uma arquitetura, a capacidade de processamento, a capacidade de memória são todos requisitos não funcionais do sistema. Então, exemplo, a base de dados deve ser protegida para acesso para usuários especializados. O tempo de resposta não deve ultrapassar 30 segundos. O software deve rodar no sistema Linux e outras informações sobre a forma como o sistema será implementado, ou seja, nos seus aspectos técnicos. Quando eu junto os requisitos funcionais com os requisitos não funcionais, e eles vão caracterizar uma visão geral do produto, eu chamo eles de requisitos do produto. A mesma coisa ocorre com sistemas. Eu tenho as necessidades dos usuários, necessidades técnicas. Esse encontro, o conjunto das necessidades dos usuários e necessidades técnicas criam o que nós chamamos de requisitos do sistema. Definem detalhadamente as funções, os serviços e as restrições operacionais do sistema. O documento de requisitos do sistema deve ser preciso, ele deve definir exatamente o que será implementado. Em relação ao usuário, é como o sistema será usado, como o serviço será atendido, quais são as suas premissas e restrições. Então, se eu tenho um objetivo, o meu usuário precisa fazer ações para atingir esse objetivo. Para atingir esse objetivo, ele precisa de um apoio de um sistema, então ele define os requisitos que eu preciso desse sistema.
Então, o nosso objetivo, ele pode ser quebrado em subobjetivos. Então, eu posso fazer uma árvore de subobjetivos e posso fazer o que nós chamamos de subsistemas, cada um tratando um subobjetivo. Esses subobjetivos têm que ser documentados. Aí, na transparência, estou apresentando um exemplo de um software de documentação de objetivos e subobjetivos. Propriedades dos requisitos, segundo Somerville, Pressman e outros autores de engenharia de software. Validade. Os requisitos são identificados individualmente, mas a especificação deve envolver todas as partes envolvidas. Deve ser válido para todos. A completude é com relação ao requisito atender todas as características da minha empresa. Então eu tenho 3 dimensões muito importantes. A primeira por ator, a segunda por serviço e a terceira por ambiente. Então, vamos considerar o saldo no caso de um banco. Se eu vou verificar um sistema que apresenta o saldo por ator, eu tenho que ver esse saldo do ponto de vista do usuário, do ponto de vista do caixa, do ponto de vista do gerente. Que informações complementares eles precisam para tratar isso? Por serviço, eu tenho que verificar todos os serviços que já existem na empresa. Então, se eu estou colocando um saldo, ele tem que atender saldo para poupança, saldo para investimentos, saldo para empréstimos, etc. E por ambiente, eu tenho que tratar todos os ambientes disponíveis na empresa. Então, eu posso ver saldo na internet, o que precisa para ver saldo num terminal eletrônico, saldo por telefone e assim sucessivamente. Com relação à consistência, eu não posso ter conflitos de requisitos. É importante também verificar os requisitos com relação à sua legalidade e ao seu aspecto cultural. Eu não devo ter um requisito que infrinja a lei. E da mesma forma, não posso ter um requisito que culturalmente vá ferir o que é praticado na empresa. A ambiguidade é uma coisa que não se deseja também. O requisito, ele deve ser preciso, ele não pode dar formas a várias interpretações. E deve ser realista, ele tem que ser capaz de ser implementado pelas características tecnológicas, financeiras e temporais para o projeto. O requisito tem que ser implementável. E deve ser verificável. Eu posso verificar se o requisito foi implementado corretamente ou não. Para isso, eu devo fazer especificações desde o início, como é que eu verifico se esse requisito está certo. Eu devo verificar já na especificação do requisito quais são as condições de teste para validação deste requisito. Rastreabilidade é importantíssimo para qualquer produto hoje. É uma condição de qualidade, saber rastrear o produto, quem foram os fornecedores dos componentes, quando foi misturado, quem misturou. Assim, eu tenho que ter rastreabilidade em relação a todo o meu software. Se eu tenho um programa que apresentou um erro, eu tenho que ser capaz de identificar qual é o módulo que compõe aquele programa. Aquele módulo atende que funcionalidades? Aquelas funcionalidades estão ligadas a que requisito? Quem foi o usuário que passou essa informação? Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.